Uma alegria, irmãos, poder adentrar os vossos lares nessa oportunidade. Obrigado por sua atenção a este culto de adoração a Deus. Obrigado, irmãos, por estarem reunidos em seus lares para esse momento de louvor como primeira Igreja Batista da Freguesia. Ao Senhor, entoemos louvores que bendigam o seu preciosíssimo nome. Em altos louvores, anunciemos a todos a sua glória, falemos das suas maravilhas e quão maravilhoso é o Senhor. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Encha-se toda a terra do conhecimento do Senhor, para juntos exaltarmos o seu excelso e precioso nome. Cantemos, acompanhados pelo pastor Marcos Braga, nosso ministro de culto. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não me importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas, para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não me importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas, para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre minha cabeça existe bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar, pois estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor dos frutos desta terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade,
por saber que as janelas dos céus estão abertas, para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a tua herança, para ser a nossa herança. Amém. Vamos crer em nome de Jesus. Bendito é o Senhor, majestoso, glorioso, poderoso em obras. Tudo quanto há no céu e na terra pertencem ao Senhor. Tudo que sou, tudo que possuo, vem do Senhor. Honra, poder, domínio, glória, provém do Senhor. E é na sinceridade do meu coração que voluntariamente dizimo e oferto ao Senhor. Seja todo o meu ser consagrado ao Senhor nesta hora. Neste momento, queridos, eu os convido a separarem ou proporem em seu coração, a ofertarem, transferirem para a conta da igreja, que está aparecendo aí para vocês, os valores correspondentes ao seu dízimo, suas ofertas. Não esqueçamos, irmãos, dos nossos missionários. O PAN precisa também ser atendido. Que os irmãos possam continuar, aqueles que puderem, que tiverem oportunidade, continuem ofertando, contribuindo. Especialmente em relação ao PAN, se o irmão não tem todo o valor, mande o que tem. Mande o que tem. Nós estaremos transferindo imediatamente para a Convenção Batista Carioca ou as juntas de nossa Convenção Batista Brasileira o valor para o sustento dos nossos missionários. Eu fico pensando, fico imaginando a angústia daqueles que têm responsabilidade neste momento de estar mantendo em dia o salário dos missionários, aqueles que estão lá na linha de frente, trabalhando em prol do reino do Senhor. Oremos ao Senhor, consagrando o seu dízimo, sua oferta disponibilizada nesta hora. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio de, como igreja, estarmos funcionando, como povo teu, estarmos ativos, não apenas anunciando a tua palavra, transmitindo, Senhor, o teu recado, os estudos da tua palavra aos corações, mas também, Senhor, ajudando a manter com os nossos recursos, não somente a vida administrativa da sua igreja, a primeira igreja batista da freguesia em Jacarepaguá, como também, Senhor Deus, ajudando a sustentar o trabalho através de nossas juntas e de nossa denominação. Pedimos, ó Pai, nesse instante, a tua bênção sobre a nossa liderança. Dá a eles, ó Pai, inteligência para que possam administrar os problemas que vão surgindo a cada momento que passa. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, passemos a ceia memorial do Senhor. A ceia memorial deixada por Jesus para ser observada pela igreja como mensagem de sua morte e anúncio de sua ressurreição e volta, não é um sacramento. Considerando que ainda neste momento a igreja esteja impossibilitada de reunir-se fisicamente, mas não impossibilitada
não impedida da sua comunhão fraternal e espiritual, a primeira Igreja Batista da Freguesia utiliza esse moderno recurso para a transmissão do seu culto de adoração a Deus, para que seu pastor ministre os elementos da ceia memorial com pequenas, mas necessárias adaptações ao cerimonial da ceia do Senhor aos membros da sua igreja. Então, querido e querida, reúna a sua família. Espero que tenha preparado o pão comum e o suco de uva como elementos memoriais serem servidos nesta oportunidade. Recomendo ao chefe da família, se crente e membro da Igreja de Cristo, seguindo a ministração pastoral online, distribuir os elementos fazendo a função diaconal. Se o chefe da casa não for crente ou estiver fora da comunhão eclesiástica, outro membro da igreja, outro membro da família poderá fazer a função diaconal. Só deve participar, recomendo, só devem participar dos elementos memoriais, participando da ceia, os crentes, batizados, e em comunhão espiritual com o Senhor e em comunhão fraterna com a sua igreja. Uma vez mais, peço o favor de não vulgarizar o momento e solicito tal reverência com base no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Leiamos o texto sagrado para introduzirmos este momento solene do cerimonial da ceia do Senhor. Leio na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, a partir do versículo, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto que vos escrevo, não os louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes tenho sido informado haver dissensões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porquanto ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja do Senhor e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei por isso? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio
de nesta oportunidade estarmos como igreja sua, reunida ao redor da mesa memorial, relembrando aquele momento triste, nebuloso na história da humanidade, quando o Senhor foi pregado na cruz para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Mas nós, nesse instante, te agradecemos, ó Pai, por aquele dia e alegramos o nosso coração por aquele dia, porque por causa daquele momento e da morte do Senhor Jesus na cruz, nós podemos ser alcançados pela salvação eterna. Por isso, Senhor, nesse instante em que rememoramos aquele instante, aquele momento, nós queremos te agradecer e pedir sobre todos que estão participando desta mesa as mais ricas bênçãos e o crescimento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, representando a igreja hoje, temos conosco nesse cerimonial a irmã Juliana, a irmã Patrícia e o Mateus. Mateus está por trás da câmera. Eu vou, nesse instante, servir os irmãos, e os irmãos que estão servindo como diáconos nos lares façam o mesmo. Depois aguardem a sequência do cerimonial para a participação dos elementos. O texto no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, diz o seguinte no capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Participemos do pão, lembrando do corpo de Cristo sacrificado na cruz. A seguir, tomou Jesus o cálice e, dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Participemos do cálice, em memória ao sacrifício do Senhor na cruz, derramando o seu sangue por nós. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade de como seus filhos, participarmos da mesa do Senhor. Continue abençoando a nossa igreja, revestindo o teu povo, Senhor, de vida espiritual, de crescimento espiritual, permitindo o crescimento espiritual e abençoando-nos como agência neste bairro. Te agradecemos, ó Pai, pelos 48 anos de existência histórica desta igreja aqui. E em especial pedimos a tua bênção sobre cada membro deste momento histórico, para que continuemos avançando, ó Pai, com a propagação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, peço a sua atenção para a leitura do texto sagrado. Nós estaremos falando nesta manhã sobre os discípulos, aqueles dois discípulos que moravam em Emaús, estavam caminhando de Jerusalém para Emaús e foi acompanhado por Jesus. O texto foi registrado por Lucas. Nós, mais uma vez, nos reunimos neste domingo ao redor da mesa memorial, cumprindo o que Jesus ordenou no ato de recebermos e
ingerirmos o pão, a uva, tomarmos o suco de uva, nesse ato nós recordamos o sacrifício do Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo, morto na cruz por culpa de nossas transgressões e pecados, sacrifício válido e eficaz para o resgate do pecado e salvação da condenação eterna para todo aquele que nele crê. Nessa oportunidade da ceia memorial, em recordação daquele triste dia da história humana, mas um dia glorioso para aquele que crê e obtém a salvação eterna, tomo o texto do terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, para a leitura dos capítulos 23 e 24. Lucas é o único escritor gentio no Novo Testamento. Ele escreveu sobre os ensinos e feitos de Jesus a partir de informações dos discípulos, já que ele próprio não conviveu pessoalmente com Jesus. Lucas escreveu o Evangelho que recebeu o seu nome para informar aos crentes não judeus da igreja nos primeiros séculos, sobre os feitos e ensinos de Jesus. Lucas era amigo do apóstolo Paulo, seu médico, crente amado da igreja formada por gentios. Dele tomo a narrativa registrada no Evangelho do seu nome, capítulos 23, versículos 50 e 56, e no capítulo 4, os versículos 13 a 35. Vamos à leitura do texto. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com os desígnios e ações dos outros, homem natural de Arimateia, chamada cidade dos judeus, eis que este esperava o reino de Deus, e ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, o local onde o corpo fora sepultado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Agora, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer o Mestre. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam estarrecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses dias? E ele perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes
e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele aquele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram, na verdade, também, algumas mulheres até disseram que nos surpreenderam dizendo que tinham ido ao sepulcro e que, não achando o corpo de Jesus, disseram tê-lo visto e que anjos afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer aquilo que os profetas disseram. Porventura, não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de seguir adiante, mas eles o convidaram e o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declinou. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram que era ele, mas ele desapareceu da presença deles. Então disseram uns ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram apressados para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como por eles fora reconhecido no partir do pão. Pai querido, louvamos o teu nome por esses registros e pela oportunidade, Senhor, de, iluminados pelo teu Espírito, extrair deste relatório, deste relato, desta experiência vivida por aqueles teus filhos, lições preciosas para o nosso tempo hoje, para os nossos corações hoje. Abençoa-nos, ó Pai, se estamos falando a corações que precisam ouvir esta mensagem, creio que sim, que elas possam entender, abrindo o coração e recebendo Jesus como Salvador. Abençoe aqueles corações já remidos, mas que estão desanimados, desalentados, que estão precisando de um ânimo, que o Senhor possa também tocar a vida deles através dessa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto sagrado narra que Jesus convidou um grupo de pessoas para o seguir, e um grupo de homens, a maioria da Galileia, o seguiu e tornaram-se seus discípulos. Aqueles homens creram no que ele dizia. Eles viram Jesus estender as mãos e milagres acontecerem. Cegos passaram a ver, leprosos serem purificados, aleijões se endireitar, paralíticos andarem, párias da sociedade se transformarem em pessoas de bem, em pessoas corretas, pessoas honestas. Viram Jesus falar com o mar, o vento, a tempestade e a natureza obedecer. Assistiram Jesus repreendendo espíritos malignos e eles se renderem. Eles comeram dos pães multiplicados e assistiram admirados defuntos voltarem à vida, até defunto de 4 dias, como o caso de Lázaro em Betânia da Judéia. Viram Jesus sentar-se à mesa com homens e mulheres indignos, e estes
se recuperarem após com eles conversarem. Aqueles homens reconheceram a presença do Criador naquele homem que eles seguiam, que lhes ministrava ensinos nunca ouvidos dos escribas, dos doutores da lei e sacerdotes. Por 3 anos, eles acompanharam Jesus. Almoçaram, jantaram, dormiram no mesmo espaço, em casa ou acampamentos, conviveram dia a dia, conviveram a intimidade dele e puderam descobrir, puderam concluir que o Criador dos cosmos, o Senhor dos céus e da terra, o Criador dos homens, estava ali, na presença deles, convivendo com eles, em carne, nervos e ossos. Aqueles discípulos de Jesus ficaram tão impactados, tão extasiados diante dos feitos do Mestre, que não lhes restavam dúvida, a menor dúvida. Aquele a quem eles seguiam era a encarnação de Deus, do Deus de Israel, o Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1, 23. Jesus era Deus. Eles tinham convicção disso. Deus revestido de pele, Deus revestido de carne, nervos, ossos, Deus em carne e osso, que veio para viver com os humanos e ver a natureza por ele criada com os olhos humanos, os olhos físicos de homem. Aos discípulos não restou a dúvida de que Jesus era Deus. Por isso, o seguiram e o aclamavam e reverentemente exclamavam, Senhor. Os discípulos consideravam Jesus o Senhor, não um Senhor. Quando em certa ocasião Jesus questionou os discípulos sobre quem ele era, quem ele seria, Pedro respondeu pelo grupo e apresentou a seguinte confissão: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vive sempre e eternamente. Mateus 16, 16. Nesse entendimento de Jesus, o Filho de Deus, Deus entre os homens, eles entenderam que o reino de Deus já estava entre os homens, entre eles naqueles dias, e que Jesus, o Rei dos Reis, caminhava com eles. Os discípulos, por esse entendimento, olhavam o futuro deles com vívida esperança, na expectativa de que Jesus assumiria o governo de Israel politicamente e do seu trono em Israel governasse o mundo, povos e nações, e eles seriam seus auxiliares, seus ministros. E na medida que caminhavam com Jesus rumo a Jerusalém, eles mais e mais se convenciam de que, quando lá chegassem, algo maravilhoso aconteceria. Imaginavam os anjos dos céus descendo e colocando Jesus no trono e confirmando Jesus no trono. No entendimento dos discípulos, ao chegarem em Jerusalém, o reino de Deus se instalaria na terra e Jesus seria o Rei dos Reis, o Senhor deste planeta. Jesus seria imediatamente colocado como Senhor majestoso de todo o universo. Talvez por isso houvesse entre os discípulos, e aconteceu algumas vezes, disputa entre eles em quem era o mais próximo, quem seria o mais próximo, quem seria o primeiro-ministro. Por isso, o pedido da mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, para que seus filhos fossem os principais conselheiros do Senhor. E ela modestamente disse, coloque um à direita e outro à sua esquerda. Mateus 20, 20 e 21. Eles imaginavam
que ao chegarem em Jerusalém, milagrosamente, Israel se converteria a ele, os romanos se renderiam, as nações de toda a terra ficariam submissas a ele, e o reino de Deus se estabeleceria politicamente no planeta. E a partir daí, a fome, a miséria, a corrupção espiritual e a moral seriam banidas da terra, com Satanás e os demônios lançados no lago de fogo. Ao chegarem em Jerusalém, eles viram no misto de alegria e esperançosa expectativa a multidão se aglomerar na principal entrada da cidade, lançando suas capas no chão, para que o Senhor passasse sobre elas, saudando como o bendito que chegava em nome de Davi, saudando-o como rei, sucessor de Davi, o querido rei de Israel. Viram Jesus entrar no templo, no pátio do templo, e de lá expulsar os cambistas, os vendedores de animais para abate do sacrifício, dizendo que aquela era a casa do seu pai e não um antro de ladrões. Viram Jesus entrar no templo e denunciar os sacerdotes de corrupção e imoralidade, e então imaginaram que havia chegado a hora e que o Senhor assumiria o governo e estabeleceria a partir dali, de forma visível e irreversível, o reino de Deus na terra. Mas o que os discípulos viram a seguir não foi Jesus ser entregue, Jesus assumir o trono. O que eles viram a seguir foi Jesus ser entregue às autoridades eclesiásticas, traído por um dos 12, que o vendeu por 30 moedas de prata, preço básico para um escravo comum. O que os discípulos, em angustiosa agonia, testemunharam a partir daí foi a debandada desordenada de seus seguidores, a deserção de muitos dos discípulos, alguns até negando conhecê-lo. O que eles viram foi a mesma multidão que o saudou e o aclamou como bendito, agora chamando-o de maldito e pedindo a sua crucificação. E de repente, como num terrível pesadelo, viram Jesus pendurado na cruz entre dois criminosos, martirizado, agonizando, morrendo. Ao meio-dia daquela sexta-feira, um raio de esperança se acendeu em suas almas em depressão e alegrou os seus corações. De repente, ao meio-dia, escureceu, a natureza emudeceu e, como numa noite tenebrosa, a natureza se fechou. A natureza, em revoltosa manifestação em favor do seu Criador, enegreceu os céus e sobre a terra houve trevas, demoradas trevas. Houve tremores de terra, pedras rolaram dos penhascos, casas racharam e ruíram, túmulos se abriram expondo seus mortos. Então os discípulos pensaram, é agora. Os exércitos celestiais estão vindo para salvar Jesus, tirá-lo da cruz, sustentá-lo e levá-lo ao trono. Mas não foi o que aconteceu. Às 3 horas, Jesus morreu. Uma tristeza horrorosa então se abateu sobre eles. Um desânimo terrível minou-lhes as forças, tirou-lhes a vontade de viver. Uma negritude, uma ausência de sol, de calor, de alegria, de prazer pela vida se abateu sobre suas almas. Os discípulos se sentiram vazios, desanimados, enormemente frustrados, melancolicamente decepcionados.
não diziam, mas imagino que eles sentiam-se traídos por Deus. Depois de 3 anos, andando com Jesus, alimentando-se de esperanças, agora estavam desesperançados, desamparados. Parecia-lhes que o mundo havia desabado e haviam-lhes tirado os 3 anos, que eles haviam perdido 3 anos de suas preciosas vidas. Parecia-lhes terem caído numa pegadinha divina, que eles haviam acreditado numa fake news. Jesus havia dito que o reino de Deus estava entre eles, que eles fariam parte de um novo tempo, um tempo em que coisas extraordinárias aconteceriam. E eles creram, e eles encheram a alma de sonhos, de esperança, e agora sentiam-se sozinhos, abandonados, desesperançados. De repente, o sonho tornou-se um pesadelo terrível. O colorido da vida desbotou-se, perdeu o colorido, ficou cinzento, e a expectativa de dias melhores ruíram. A alegria transformou-se em tristeza, o otimismo em pessimismo, o prazer de viver, o prazer da vida em profunda agonia, depressão e medo. O trono não aconteceu, uma cruz apareceu. E eles se perguntavam, estará Deus brincando conosco? O que aconteceu? O que aconteceu? Queridos e queridas irmãs, amigos que me ouvem, não censuremos os discípulos, porque por mais vezes do que vocês imaginam, isso acontece conosco. De alguma forma, com frequência, temos a sensação de que Deus não está sendo atencioso conosco, não está respondendo às nossas orações, não está correspondendo às nossas expectativas com base em nossos sonhos, não está respondendo aos nossos anseios mais sinceros, nossos jejuns e promessas, e não está cumprindo com as suas divinas promessas. Foi um longo e pesado sábado. Provavelmente o sábado mais longo, mais nublado, mais escuro, mais frio, mais depressivo da história da humanidade. Jesus sepultado no túmulo. Era custoso acreditar, mas o Jesus que devolvera a vida a tantos mortos, agora estava morto e sepultado. Mas o domingo amanheceu. O sol brilhante aconteceu, mas o coração do discípulo em luto permaneceu. Eles não conseguiam sair daquela tristeza, daquela depressão, apesar do sol lá fora, apesar da vida lá fora. Eles continuavam de luto, fechados, tristonhos, sem saber a direção a tomar. Os discípulos começaram a planejar o retorno às suas famílias. Pensaram em voltar para as suas comunidades, como voltar aos seus parentes, que naturalmente teriam críticas, aos vizinhos chocosos com piadinhas. No texto que lemos nessa oportunidade, 2 discípulos deixavam Jerusalém para retornarem a Emaús. Abandonavam para trás o sonho que os alimentaram,
que enchera a alma de esperança por 3 anos, e agora deixavam tudo para trás e voltavam para a vidinha no vilarejo de Emaús. Seria uma caminhada de 12 quilômetros, por isso esperaram o máximo antes de partirem. Estavam na expectativa de que algo pudesse repentinamente acontecer e eles despertarem daquele sonho mau. Mas nada aconteceu além do desaparecimento do corpo de Jesus e o delírio de algumas mulheres, segundo eles, que diziam ter visto e falado com o Senhor. A conclusão que chegaram após Pedro e João confirmarem o desaparecimento do corpo é que os romanos o tivessem levado para outro lugar e que as mulheres haviam confundido Jesus com algum funcionário do cemitério. Quando saíam da cidade, aqueles 2 discípulos, alguém se aproxima dos 2 e pede permissão para seguir com eles, em companhia deles. Isso era muito comum por questões de segurança naqueles dias. Lembram dos 2 últimos sermões que preguei sobre o Salmo 121, falei muito sobre isso, caravanas caminhando. Após alguns momentos de caminhada, Jesus entra na conversa, indagando sobre o assunto que conversavam, porque pareciam conversar pesarosos e abatidos. Eles então disseram estarem comentando os últimos acontecimentos, as últimas notícias acontecidas em Jerusalém. Eles não reconheceram Jesus, não percebiam que estavam conversando com o Senhor. Versículo 16 do texto fala sobre isso. Então Cleopas, que segundo o historiador Eusébio era irmão de José, cunhado de Maria, portanto tio de Jesus, ele disse: não sabes o que aconteceu com Jesus Nazareno? Não soubestes que o profeta poderoso, o homem que realizava milagres e operava maravilhas perante o povo e ensinava com palavras poderosas, como ele foi traído por um dos seus, e como os principais sacerdotes armaram ciladas contra ele e o prenderam, entregando-o para ser morto pelos romanos que o crucificaram? Não ouviste falar disso? Nós estamos comentando que ele, Jesus, era a nossa esperança, mas faz 3 dias que o mataram crucificado e ele morreu. Amados, isso acontece com muita frequência conosco. Perdemos a visão, deixamos que se esvaneçam nossas esperanças. Com frequência, o nosso coração, como o coração daqueles 2 discípulos, fica preso nos sonhos do passado, sonhos pretéritos, cativos e dominados pela velha notícia, especialmente se ela for ruim. Aqueles 2 discípulos haviam perdido a esperança para com o futuro. Eles estavam magoados e tristes pelo que havia ocorrido no passado. A expectativa daqueles 2 discípulos para o futuro eram sombrias. Não tinham mais um Redentor, não possuíam mais esperança de um Salvador, pois ele estava morto e enterrado, e com ele enterrada todas as suas esperanças. Agora, olhem para mim. Parem de se distrair e prestem atenção no que vou dizer. Parem um momento, por favor. Há muita gente me ouvindo que está nesta mesma situação dos discípulos. Pessoas que apostaram muita coisa, que investiram tudo, investiram suas esperanças em alguém, mas que agora estão decepcionadas, perderam tudo. Os planos não deram certo, sentem-se traídos, decepcionados. Estava ouvindo essa semana passada de uma senhora que investiu as economias dela de aposentada numa dessas moedas modernas que surgiu e caiu no logro.
Estava decepcionada, tristonha. Do ponto de vista político, quanta decepção! O que podemos esperar dos nossos políticos, nossos magistrados, nossos juízes e ministros de nossa corte? Eles estão exaurindo nossas esperanças, maltratando nossos sonhos de um Brasil mais justo, menos corrupto. Os presos, os que deveriam estar presos, os bandidos, os assassinos, estão soltos. Os traficantes estão soltos em suas piscinas. E nós que pagamos impostos, caríssimos impostos, estamos encurralados dentro de condomínios com medo de sair à rua. Decepção. Quanta decepção. As pessoas não se respeitam, não respeitam mais, pois não acreditam nas autoridades, dos políticos. As pessoas descreem de seus líderes, mesmo em questões religiosas, os pastores estão caindo em descrédito por estarem decepcionando seus rebanhos, suas igrejas. Algumas pessoas dizem até estarem decepcionadas com Deus. Ouvi muito isso aí, por essa questão do Covid. Como que Deus permite isso? Como é que Deus é esse? Pessoas que se dizem decepcionadas com Deus. Do ponto de vista moral, as pessoas perderam a esperança que melhore. Todo mundo quer usufruir vantagem sobre o outro e o cinismo nojento envolve as pessoas em ações insinceras. A sensação que temos é que o nosso Estado, o nosso país, o mundo está sem freios, descendo ladeira abaixo e em qualquer momento despencaremos num abismo profundo, sem fim. Do ponto de vista familiar, estamos diante do caos total. A família deixou de ser a matriz divina para adotar um modelo satânico. E isso está sendo ensinado aos nossos filhos, até nas escolas. Nossos filhos e filhas, nossos netos. Está sendo ensinada a geração futura, a geração responsável pelo nosso país no futuro, pela nossa sociedade no futuro. Meus queridos, há um desencanto total, desesperador com relação ao comportamento das pessoas hoje. Há desencanto com as nossas instituições sociais, com as igrejas, com o sacerdócio, com os líderes espirituais, com os pastores, repito. Muitos estão se trancando em casa e sem esperança, estão dizendo que viverão isolados, com suas crenças pessoais, com sua própria moral. Há até uma nova nomenclatura religiosa, normalmente usada por ex-evangélicos, os desigrejados. Desigrejados? Homens e mulheres que não querem conviver a comunhão cristã recomendada por Cristo e os apóstolos. Mas a Bíblia diz, meu querido, minha querida, a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união, em comunhão. Salmo 133, versículo 1. Ao encontrar os seus dois discípulos nessa situação de desagregamento, desesperança, Jesus pergunta: o que está havendo? O que está acontecendo com vocês? Por que estão com esta fisionomia tristonha e carregada? Então eles olharam espantados para Jesus, admirados, e perguntaram: como? Como assim? És tu peregrino em Jerusalém e não sabes o que aconteceu? Não viste as notícias? Não tomaste conhecimento das últimas notícias? Não sabes das novas? Então, de forma irônica, Jesus pergunta: quais notícias? Que últimas notícias? Quais são as últimas notícias? Então eles começaram a narrar a notícia velha. A notícia de sexta-feira.
notícia da morte e sepultamento. Mas já havia notícias novas, havia novas notícias que eles desconheciam porque continuavam chorando suas desditas, suas desesperanças, seus pseudos prejuízos, seus sonhos esfacelados. Jesus estava vivo, havia ressuscitado, caminhava ao lado deles, mas as lágrimas da notícia de sexta-feira os impediam de ver a manchete do domingo que dizia: Jesus vive, Jesus triunfou, Jesus ressuscitou. Os discípulos choravam a notícia velha que os impedia de ver, alegrar-se com a notícia que podia trazer-lhes alegria. Irmãos, quando olhamos para trás, perdemos a percepção do presente e, por isso, perdemos a esperança no futuro. Se ficarmos olhando para as autoridades, para tudo isso de mal que está acontecendo ao nosso redor e prestarmos só atenção nisso aí, nós vamos perder a visão do futuro como igreja. E nós estamos aqui para esse tempo presente, irmãos. Estamos aqui para esse caos presente. Estamos aqui para ser luz no meio das trevas. Há tantas trevas, então sejamos luz. Há tantos desonestos, então sejamos honestos. Há tantos corruptos, sejamos contra a corrupção, hajamos honestamente. Os discípulos comentavam a notícia de sexta-feira e não percebia que estava ao lado deles aquele que na sexta-feira fora a notícia de morte, mas naquele presente era a notícia de vida. Amados, pelo fato de Jesus ter morrido ressuscitado, ter vencido a morte por nós e nos ter prometido com essa vitória ter uma vida feliz, temos motivo, sim, de alegria, de comemoração, temos motivo para comemorar e não motivo para chorar. Quais são as tuas últimas notícias? Quais são? Talvez eu esteja sendo assistido por pessoas que que a sua última notícia seja de morte. Morte de amigos, morte de vizinhos, morte de parentes, morte de familiar. Talvez eu esteja sendo assistido por pessoas que a sua última notícia é de falência nos negócios, desemprego. Quem sabe eu esteja falando para pessoas cuja última notícia seja a internação na UTI de pessoas queridas, que traz aperto à sua alma. Talvez, quem sabe, as tuas notícias estejam relacionadas com estatísticas do Covid. Talvez esteja me assistindo alguém que tem os olhos turvados pelas lágrimas, coração dorido, alma aflita. Se você olha só para tais acontecimentos, tens toda a razão de estar triste e aflito. Talvez esteja me assistindo alguém que perdeu a perspectiva do futuro, a esperança de dias melhores no porvir. Quantas notícias tristes e velhas que há décadas ouvimos e que você poderia citar tantas outras quanto eu conheço. Você sabe lembrá-las. De corrupção, de maldade, de perversidade, de miséria, de guerra, de injustiças. Tantas notícias velhas. Essas notícias são desde o primeiro século. Jesus as citou no sermão escatológico. Mas eu estou aqui, nesta manhã, querido amigo, autorizado pelo Espírito Santo, meu querido irmão, autorizado para te dizer que há boa notícia para você.
Notícia que foi divulgada no domingo da ressurreição e não na sexta-feira da crucificação. Autorizado pelo Espírito Santo, eu quero te dizer que Jesus não ficou morto. Ele saiu do sepulcro, ele ressuscitou, está vivo. Comemoramos isso ainda há pouco, relembrando ao redor da mesa. Eu estou autorizado a noticiar que Jesus não foi vencido pela morte, que ele não permaneceu no túmulo, ele saiu de lá para confirmar tudo o que havia dito e ensinado aos seus seguidores. Mas, pastor, quais são as implicações de alguém crer em Cristo? Crer que Cristo tenha ressuscitado com os problemas que vivenciamos hoje. São 3 as implicações, porque são 3 as coisas que acontecem com aqueles que creem que Jesus ressuscitou. Presta atenção aqui, querido. Quem crê que Jesus está vivo, vence o pessimismo que dá desânimo à alma. Vou repetir, e eu gostaria que você repetisse comigo. Vou dar um tempinho. Repita comigo. Quem crê que Jesus está vivo, vence o pessimismo que dá desânimo à alma. Quem crê nessa boa notícia, que Jesus está vivo, quem crê que Jesus não é o Senhor morto, ao ligar a TV, ao ler o jornal da manhã com tantas notícias do dia anterior, comentando os rumos da política, dando informações sobre a insegurança, o descalabro na saúde, a derrocada econômica, entende que isto é notícia antiga, informação velha. Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor ressuscitado tem boas novas para anunciar, tem boa notícia para dar. Jesus está vivo, Jesus vivo está, e eu posso ter esperança de um futuro melhor no porvir, porque eu sei que Ele vive. Eu sei que essa gente desconhece, e eu sei que Jesus vive e voltará à terra. Vou repetir aqui. Eu sei que muita gente desconhece, eu sei que muita gente não sabe que Jesus vive e que Ele virá, voltará à terra outra vez, vindo através das nuvens. E por isso eu posso dizer esperançoso e feliz que tenho esperança no amanhã, no porvir. Todos esses corruptos cessarão, mas o Senhor triunfará. Quem crê que Jesus está vivo, vence o desespero espiritual que Satanás impõe ao mundo. Vamos repetir, quero que você repita comigo. Quem crê que Jesus está vivo, vence o desespero que Satanás impõe ao mundo. O livro do Apocalipse, no capítulo 18, versos 8 a 15, diz que haveria um tempo em que os demônios perturbariam a humanidade, provocando desespero e agonia. Diz o texto: porquanto um dia virá sobre a terra que trará pragas, mortes, pranto, fome, incêndios, e a terra entrará em juízo. E os governos do mundo que se prostituía e viviam em deleites e deliciosas deleites e delícias, chorarão e prantearão. Ficarão de longe, afastados pelo temor do tormento, lamentando a queda das cidades fortes, cidades no texto chamada de Babilônia. E sobre elas chorarão e lamentarão, os empresários lamentarão porquanto ninguém mais
estará comprando suas mercadorias e o fruto dos desejos da sua alma foi afastado dos seus corações e as coisas boas e gostosas e excelentes lhes foram tiradas e não mais as terás. Esta profecia apocalíptica, meu querido, aponta para a época próxima da gloriosa volta do Senhor Jesus. E eu pergunto, há alguma semelhança desse texto com os dias atuais e as notícias que estamos assistindo? Eu convido você para fazer a leitura desse texto em sua Bíblia. Eu citei mais ou menos de cor e me perdi aqui em alguns detalhes, mas você pode ler o texto. O texto diz, a Bíblia diz que aquele que crê que Jesus está vivo e virá sobre as nuvens como prometeu, vence o desespero que Satanás está impondo ao mundo. Estamos vivenciando dias de violência, agressão, suicídios, falência, medo, terror, vontade de morrer, desespero, desânimo, mas diz as boas novas, a boa notícia da Bíblia, que Satanás pode atormentar o mundo, mas não pode atormentar, não pode tocar, não pode desanimar aquele que crê que Jesus vive e voltará. 3. Quem crê em Jesus que Jesus vive, não tem medo da morte, não tem medo de morrer, porque nunca morrerá. Vamos repetir? Quem crê em Jesus vive, não tem medo da morte. Quem crê que Jesus vive, vou repetir, quem crê que Jesus vive, não teme a morte, não teme a morte. João 3,36. Aquele que crê tem a vida, enquanto aquele que não crê não verá a vida, isto é, já está morto, porquanto não crê no unigênito de Deus. Amados, a morte foi vencida na manhã de domingo da ressurreição de Jesus. Jesus vive e ele diz, aquele que vem a mim tem a vida eterna. Você pode crer nisso, querido amigo, querido ouvinte, você que me assiste. Amados, quem vive com Jesus não teme a morte, não fica em desespero com a morte de parentes, não tem medo de catástrofe, não tem medo de Covid ou de qualquer outro vírus que surja e surgirá, porque esse vírus não é o único. Aquele que crê vive feliz na esperança da vida eterna. Aquele que crê não se desespera, porque crê e confia naquele que fez e faz a promessa. Queridos, não confundam, por favor, o que estou lhes dizendo. Eu não estou dizendo que quem crê age de forma irresponsável, despreza os cuidados físicos da vida, não segue a orientação de resguardo, cuidado e proteção com a vida que as autoridades estão recomendando nesse caso do vírus. Não, senhores. Nós estamos usando esse método de pregação, usando a eletrônica exatamente pelo cuidado de não reunir os irmãos, respeitando as autoridades, mesmo tendo autorizado que igrejas possam abrir. Estamos aguardando a sequência dos acontecimentos para chegarmos lá. Gostamos da vida, preservamos a vida, gostamos de cuidar da saúde, precisamos cuidar da saúde. Isso é bíblico, isso é bíblico. Mas o que estou dizendo, o que estou afirmando, é que aquele que crê, além de ser responsável e cuidadoso com a saúde, não vive apavorado, intranquilo, com receio da violência de nossa cidade, com o receio do vírus que mata sem piedade. Estou dizendo que aquele que crê sabe que viverá eternamente e que mesmo que morra fisicamente, ele viverá. Pois esta é a promessa de quem venceu a morte. João 11:25. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, disse para Marta e Maria,
no caso de Lázaro sepultado. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você está morto espiritualmente, você pode viver em Cristo. É só entregar a sua vida, a sua alma a Ele. Ele vai transformar a sua vida, torná-la uma pessoa feliz. E depois que você baixar a sepultura, essa carne apodrecer, você receberá um novo corpo para viver eternamente. Aquele que crê. Aquele que crê não teme a morte, porque aquele que vive prometeu-lhe um novo corpo no porvir. Não se desespera com a morte dos queridos que também creem, porque sabe que irá encontrar com eles na eternidade. Jesus ressuscitou para nos provar que a vida continua melhor do que esta, para aquele que crê. Esta é a notícia mais nova. É a boa notícia que o Espírito Santo mandou que divulgasse para você. Jesus ressuscitou. Jesus vive. Jesus vive para nos livrar, aqueles que creem, nos livrar da morte. Queridos, não existe psicanalistas, programa de autoajuda que lhe dê essa certeza que a palavra de Deus dá nesta manhã. Não existe conceito filosófico, doutrina religiosa, qualquer religião, líder religioso, sacerdote, pastor, que possa lhe garantir tal verdade, a não ser que por experiência própria, a partir da palavra de Deus. Eu estou afirmando com ênfase e com convicção, porque eu vivi, por experiência própria, o meu encontro com o Senhor. E sei que Ele tem prometido a vida eterna para mim. Estou aguardando, por isso aguardo com expectativa, não com medo, mas com expectativa e com expectativa de alegria, um encontro com o Senhor na eternidade. Não há psicoterapeuta, modelo político, qualquer conceito filosófico de autores grego, francês, americano, que lhes possa dar garantias para tranquilizá-los. Só a promessa dele, a promessa de Jesus, porque ele passou pela experiência da morte e venceu para que possamos vencê-la também. A nova notícia, a boa notícia, é que aquele que nele crê também vencerá a morte, porque continuará vivendo, mesmo que morra fisicamente, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Você está falido? A última notícia é que você pode convidar Jesus para ser seu sócio em teus negócios, porque Jesus está vivo e Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata do mundo. Ageu 2:8. Você está com um problema com teu esposo, com tua esposa, com os teus filhos, com os pais? A última notícia é que Jesus vive e você pode convidá-lo a morar com vocês. E Ele também é a paz. Ele diz, a minha paz vos dou, João 14:27. Ele vai entrar na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, entre vocês, e vai levar com Ele a paz que precisa, deve reinar no seio da sua família. Você tem problemas com drogas, depressão, ansiedade, angústia? A última notícia é que Jesus vive. E Ele convida a todo cansado e a todo oprimido, a todo desanimado, a todo deprimido, a todo ansioso, para caminhar com Ele. E Ele os aliviará. Mateus 11:28. Vamos concluir. Anoitecia e eles haviam chegado em Emaús. Incrível, mas a viagem pareceu-lhes menos cansativa e mais rápida daquela vez. Os discípulos queriam vir mais. Eles já não estavam tristes, sentiam-se vigorosos,
animados, revigorados. Eles já não eram os mesmos, pois sentiam-se aliviados e esperançosos quanto ao futuro, pois viam os acontecimentos passados sob uma nova perspectiva. Queriam ouvir mais, queriam aprender mais. Então convidaram um amigo viajante para pernoitar em casa deles, com a família deles. E eles nem ao menos sabiam o nome do viajante e poderiam conhecê-lo melhor. Fica conosco, Senhor, fica conosco, pediram. Jesus atendeu o pedido, hospedou-se com eles. E como era costume honrar o visitante com a oração para a alimentação e a honra de partir o pão e distribuir com aqueles que estavam à mesa, assim aconteceu, eles cederam a honra a Jesus, e quando Jesus partiu o pão e deu graças, então os olhos deles como que se abriram, a visão espiritual, a compreensão espiritual, a visão da alma se lhes abriu, e eles puderam perceber que era Jesus que estava com eles. E antes que eles pudessem dizer qualquer coisa mais, Jesus desapareceu. Tamanha foi a alegria dos discípulos, tamanho foi o ânimo dos discípulos, que depois de viajarem 12 quilômetros a pé, voltaram esquecidos dos perigos da noite, dos assaltantes do caminho à noite, e voltaram correndo para Jerusalém. Estavam ansiosos em chegar lá e transmitir para os 11, para quantos estivessem lá, que Jesus estava vivo, que Jesus caminhou com eles, que Jesus entrou na casa deles, que Jesus abençoou a mesa deles, e eles voltaram correndo, e correndo, e correndo, e quando chegaram em Jerusalém, lá estavam os discípulos, os 11 e as mulheres cantando, louvando a Deus, porque Jesus também tinha estado com eles na reunião que eles realizavam. Meu querido, nós estamos, como descrevi nesse sermão, num tempo e num mundo de horror e horrores. E como tenho dito quando trato dos assuntos escatológicos, não tenho esperança neste mundo para dias melhores. Os crimes vão aumentar, as guerras vão acontecer, as perseguições vão acontecer, as igrejas serão perseguidas, serão fechadas. Fome continuará acontecendo. Tudo isso está previsto, está na palavra de Deus, estamos aguardando, mas eu e a minha igreja, eu e o povo que me ouve e que são servos do Senhor Jesus, nós estamos esperançosos e ansiosos para encontrar com o Senhor. Porque quando essas coisas estiverem acontecendo drasticamente, quando o mundo estiver lá na beira do abismo para o precipício que descrevi no início desta minha palavra, naquele momento, o Senhor virá buscar os seus, vai rebanhar os seus, vai abraçar os seus, vai levar através das nuvens, para um outro lugar, para um outro planeta, para um outro sistema. E nós iremos para lá fisicamente, porque a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar dentre os mortos, o nosso corpo, a terra, diz o texto do Velho Testamento, lançará de si os seus mortos. Lá está escrito em Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Eu creio nisso e espero esse dia. Espero esse dia. Tenho o meu coração esperançoso. E eu quero convidar você a crer nesta mesma notícia, boa notícia. Qual será a sua preferência? A notícia velha de sexta-feira? Jesus morreu, as coisas estão ruins, o vírus está aí, a morte está rondando a minha casa, a violência, a corrupção, coisas velhas. Já estou cansado disso. Estou parando de ler o jornal, estou parando de assistir televisão nos noticiários, porque não acrescentam nada mais. Notícia velha. Tenho preferido ler a manchete do Novo Testamento que anuncia: Jesus está vivo e Ele vem te buscar.
Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro, a oportunidade de falar aos nossos queridos irmãos e amigos de coisas tão maravilhosas. Pai querido, se alcancei algum coração em desespero, em agonia, em desesperança, que esta palavra, a palavra dessa noite, a experiência daqueles 2 discípulos, possa abençoar esta vida e fazê-los olhar para o futuro de uma nova perspectiva. Abençoe, Senhor, para que eles parem de olhar pelo retrovisor, a vida passada, e possam descortinar tempo no porvir, de alegria, felicidade, prazer eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você deseja mais informação, entre em contato com a nossa igreja. Se você mora no Rio de Janeiro, 2447-0313. Se você mora fora do Rio, 021-2447-0313. Ou através do site de nossa igreja, entre em contato conosco. Nós temos uma missionária, irmã Ângela, que cuida das pessoas que telefonam para cá, pedindo informação, querendo ajuda. Mesmo que você esteja fora de nossa cidade, em outro estado, sirva-se desta igreja. Nós teremos prazer em ajudá-lo. Queridos, nós estamos encerrando, mas eu quero lembrar aos amados irmãos que estamos no mês de julho. O mês de julho é o mês do aniversário da igreja. Então você dê a sua oferta especial. Todo aniversariante gosta de presente, não é? Então dê o seu presente à igreja desse mês. Qualquer oferta especial designada como oferta de amor, para que o pessoal da tesouraria saiba como fazer a contabilidade dessas ofertas, e nós estaremos usando esta oferta especificamente no bem-estar físico de nosso patrimônio. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre essa congregação, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.